Você certamente já passou por situações em que você pensou o seguinte: olha, é extremamente difícil lidar com tal pessoa, ou eu não sei agir com essa pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, são essas diferenças que Deus usa para nos unir. E é sobre isso que nós falaremos agora, no Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, muito prazer, eu me chamo Lucas Dias e nos próximos minutos nós estaremos aqui estudando a Palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que tem o interesse de estudar ainda mais a Palavra de Deus. Eu não sei se você já conhece, mas aqui na Novo Tempo nós temos a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, e é sobre ela que eu quero falar com você. Se você na correria do dia a dia não tem um tempo específico para estudar a Palavra de Deus, eu não sei se você sabe, mas você tem a oportunidade de fazer isso através do seu celular, via WhatsApp. Então, você já está vendo aqui na sua tela o nosso número que você pode entrar em contato e começar a estudar a Palavra de Deus através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Eu vou ler aqui com você o número do nosso WhatsApp, mas é muito simples. Basta você mandar uma mensagem escrito assim: Olá, Esperança. Ali dentro você vai encontrar várias possibilidades e vários temas para que você possa aumentar a sua caminhada com Deus. O número é 0 operadora 12 98200 0062. Eu vou repetir para você anotar aí. 0 operadora 12 98200 0062. Que Deus abençoe essa sua jornada espiritual com a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Antes de nós começarmos mais uma vez o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma oração e então nós entraremos no texto bíblico deste momento. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de abrir a sua palavra e ouvir a sua voz. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Santo Espírito Santo seja o nosso professor e nos ajude a entender ainda mais aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Em nome de Jesus, amém. Você já deve ter em algum momento da sua vida se envolvido com esportes. De repente, você que está assistindo nesse momento é um fanático por algum tipo de esporte. Mas eu quero começar essa mensagem falando um pouquinho a respeito de um time que marcou a história do mundo. E esse time foi o time de basquete dos Estados Unidos no ano de 1992. Naquela Olimpíada, o Dream Team, como era conhecido, alcançou números incríveis e até hoje nunca foram alcançados. Para que você possa ter uma noção, aquele time alcançou a incrível marca de conseguir a medalha de ouro de forma invicta. Melhor ainda, eles nunca perderam um set sequer. E a diferença da vitória entre os sets ali eram de incríveis 32 pontos para os seus adversários. É incrível, não é verdade? Certamente, se você tivesse que montar um time de basquete, você escolheria aqueles jogadores. Eu quero falar com você de uma história que está registrada aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 10. Certa vez, Jesus, ele também escolheu o seu time. Aquele time que seria separado para pregar o Evangelho, para continuar o seu ministério. Mas aí fica a pergunta, será que Jesus ele escolheu os melhores homens para aquela época? Será que Jesus escolheu as pessoas que pensavam iguais? Ou como eram aquelas pessoas? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a partir de agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 10. E ali estão os versos que nós leremos a partir de agora. Em Mateus capítulo 10, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar
todo o tipo de doenças e enfermidades. Como eu disse para você, Mateus capítulo de número 10, ele traz essa história falando a respeito da escolha de Jesus sobre os seus discípulos. E um detalhe muito interessante que nós lemos aqui no verso de número 1 é a mudança de duas palavras. Eles eram discípulos e agora eles se tornam apóstolos. Você deve estar se perguntando, ok, Lucas, mas qual é a diferença dessas duas palavras? O que isso contribui para a minha caminhada? Eu explico para você. No grego, a língua original a qual foi escrita o Novo Testamento, existe uma diferença entre essas duas palavras, que é muito simples trazer para os nossos dias. A palavra apóstolo, ela tem um significado muito representativo, que é justamente o movimento de um apóstolo que é enviado. Ou seja, a partir de agora, aqueles 12 homens seriam enviados para ali começarem a sua jornada. Mas existe um detalhe muito interessante no início dessa jornada. Eles começariam a trabalhar sem a presença física de Jesus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação, mas sabe aquela sensação do primeiro dia de trabalho? Você ali se preparou, vestiu a sua melhor roupa, talvez você tenha acabado de sair da sua graduação, está ainda com o seu diploma fresquinho em sua mão. E a partir daquele momento, você vai começar a sua jornada, sem os seus professores, sem os seus colegas. É só você e as suas atividades. Isso com certeza gera um tipo de ansiedade. E aqui, nessa história, nós encontramos os discípulos, talvez com o coração cheio de alegria em poder realizar atividades em nome de Deus, mas com certeza também eles estavam ansiosos, com dúvidas, medo e repletos de sentimentos difíceis de serem administrados. Mas aqui, no capítulo de número 10 do livro de Mateus, nós encontramos outros detalhes que nos ajudam a entender um pouco mais desse seleto grupo escolhido por Jesus para alcançar eu e você neste exato momento. Outro detalhe que nós encontramos aqui no verso de número 1 é a palavra autoridade. Eu não sei quantos de vocês já teve algum episódio na vida em que você teve que lidar com alguém que tinha a autoridade. A autoridade muitas vezes ela é necessária. Uma autoridade dentro do lar, onde o pai e a mãe educam os seus filhos. Uma autoridade dentro da sala de aula, que o professor ensina os seus alunos. Uma autoridade também em nossa sociedade, onde os governantes, as guardas municipais, estaduais, enfim, todas essas pessoas exerçam esse papel. Mas existem casos que a autoridade ela não é tão bem vista assim. E aqui Jesus concede essa autoridade para os discípulos. Mas o que isso significa? Será que Jesus estava dando para eles uma espécie de uma credencial ao qual eles chegariam nas igrejas, entrariam nas cidades e fariam coisas com um nome, trazendo temor, medo ou respeito entre as pessoas? Bom, essa palavra autoridade ela é muito importante, porque ela justamente fala a respeito daquilo que Deus gostaria que aqueles homens fizessem. Essa autoridade não é algo bélico, força, que eu chego até a sua casa e falo, olha, faça exatamente isso que eu estou te mandando, ou tire isso daqui agora. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Não era essa autoridade que Jesus estava dando para os seus discípulos, embora a autoridade fosse extremamente importante. Quando nós continuamos a leitura do texto, aqui é muito claro em dizer qual era o tipo de autoridade. Um tipo de autoridade sobre forças malignas, uma autoridade para curar as pessoas. Uma autoridade que faria com que aqueles homens pudessem representar a Cristo. E essa autoridade era através do trabalho. A primeira dica que eu quero dar para você nesse sermão, nessa meditação que nós estamos fazendo aqui, é justamente essa, que você conquiste essa autoridade em nome de Jesus e através do seu trabalho. Talvez eu esteja falando para alguém que já é um líder nato na sua sociedade, na sua casa, na sua igreja, quem sabe, mas que tem uma dificuldade de lidar com as pessoas. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem essa facilidade em liderar as pessoas, mas que busca essa credencial de Deus. Esses dois grupos podem se conectar aqui, porque no reino de Deus
são bem-vindas as diferenças. E é sobre isso que a mensagem de Mateus 10 gostaria de nos entregar, nos abraçar. Mas existem outros detalhes aqui na leitura do texto que eu quero discutir com você. Jesus, então, ele deu essa autoridade aos seus apóstolos, ele falou aqui a respeito do trabalho que eles executariam e agora, então, vai sair a lista daqueles homens. E o texto continua a partir do verso de número 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Verso 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Eu quero que você guarde esse nome, Mateus, e a característica que o texto nos traz. Ele era um publicano. Na sequência, nós temos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, guarde esse nome e essa característica também. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito interessante. Dentro dessa lista, 2 personagens aparecem com características que não estão ligadas à sua familiaridade. Quem são esses 2 personagens? Se você anotou aí, Mateus e Simão. Primeiro vamos conversar um pouquinho a respeito de Mateus. Com certeza você conhece muito bem Mateus, você já deve ter lido a respeito de Mateus e talvez você até se identifique com a história de Mateus. Mas agora, se você não conhece Mateus, eu estou te apresentando agora. Jesus está apresentando agora para você. Mateus, ele tinha como a sua profissão, antes de servir a Deus, como um publicano. É difícil traduzir essa palavra para os nossos dias, mas eu queria que você tivesse em mente o trabalho de um contador. Mas não era somente o trabalho de um contador. Existia um problema nessa atividade que Mateus executava. Qual era esse problema? Mateus, ele trabalhava para o povo inimigo. Naquela época, existia um conflito social muito grande entre os 2 povos, os judeus e os romanos. E Mateus, ele tinha a função de coletar os impostos dos judeus e enviar esses impostos para os romanos. E isso muitas vezes trazia problemas para Mateus. Você já imaginou ter um emprego desse? Com certeza esse não era o emprego dos sonhos. Mateus, ele sofria perseguições. Mateus, ele era odiado pela sociedade. Mas de alguma forma, Jesus o alcançou. E se isso não fosse o bastante, Jesus o escolheu para servir no seu time. Aqui está um grande paradoxo dessa história. Jesus escolheu um publicano para trabalhar. Como a palavra de Deus seria pregada, como as pessoas seriam curadas, como os demônios seriam expulsos através do trabalho de Mateus. Alguém que era perseguido, alguém que tinha suas dificuldades, as suas limitações, mas através de Jesus, através do Espírito Santo, ele recebia aquela autoridade e o seu passado não mais importava. Eu disse para você que talvez alguém que estivesse assistindo nesse momento pela TV, pelo YouTube, se identificasse com a história de Mateus. Talvez você seja alguém julgado dentro da sua própria casa. Ninguém entende a sua profissão. Talvez os seus pais não entendam o seu sonho ou a sua profissão. Fora isso, a sociedade pode não interpretar tão bem assim aquilo que você faz, reconhecer da forma que você gostaria. Mas eu tenho um recado para você. Deus está te vendo. E além de ver você, as suas atividades, o seu valor, Ele está te escolhendo agora. Sabe por quê? Porque eu e você somos convidados a trabalhar no Dream Team de Jesus. Não são as nossas limitações que nos impedem de servir Jesus. E também não são as nossas qualificações que nos credenciam a servir Jesus. Mas eu disse para vocês que existia um segundo personagem. E o texto bíblico coloca esse segundo personagem aqui no final do verso de número 4, trazendo como Simão o Zelote. Talvez na sua versão bíblica apareça como Simão o Cananeu. Ambos representam o mesmo caso. Eu disse para vocês que de um lado nós tínhamos Mateus, alguém que era judeu, mas trabalhava para os romanos.
E agora nós encontramos o oposto de Mateus. Simão era considerado um zelota. E quem eram esses zelotas? Muito simples. Os zelotas eram um grupo radical que trabalhavam em prol das suas necessidades. Um nacionalista. Aquele que carregava em suas mãos uma espada e do outro lado a palavra de Deus. Tudo era na base da força. Tudo era na base da discussão. Tudo era em uma personalidade sanguínea. E talvez você que esteja assistindo agora se identifique com esse homem. Olha, o meu gênero, ele é extremamente difícil. Eu não posso entrar em uma discussão que eu quero vencer as discussões. Se falaram do meu time do coração, para mim acabou. Se falaram da minha religião, eu entro em uma discussão. E aqui estava Simão. Existe um historiador muito famoso chamado Flávio Joséfo. E olha que interessante, em um dos seus escritos, Joséfo diz o seguinte: se existisse uma outra situação em que Simão encontrasse Mateus ou Mateus encontrasse Simão, certamente um dos dois morreria. E você já sabe muito bem quem seria o atacado. E agora eu fico me perguntando, como Jesus trabalhou com esses dois grupos tão opostos? Existe até um ditado nos nossos meios que diz assim: os opostos se atraem. Mas você acha realmente que estes opostos se atrariam? Ou eu vou ainda mais. Como esses dois grupos tão diferentes trabalhariam juntos? Como eles teriam o poder de Deus para conseguir realizar tudo aquilo que o texto nos diz? Na sequência da leitura desse texto, aqui no verso de número 7, nós encontramos alguns detalhes muito interessantes. Mateus capítulo 10, verso 7 diz o seguinte: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Reino dos céus. Esse termo utilizado por Jesus, ele traz uma força extremamente importante para os nossos dias. Se você fizer uma contagem básica ali, por exemplo, no Evangelho de Lucas, você encontrará 25 vezes Jesus repetindo essa expressão. O reino dos céus. Veja, esse reino dos céus, ele era extremamente diferente àquilo que as pessoas encontravam em seus dias. Existia muitos problemas sociais. Existia também muitos problemas relacionados a crises financeiras básicas e também dentro das igrejas. As pessoas passavam por lutas espirituais e Jesus agora une esse grupo e pede que esse grupo leve o reino de Deus. Ao contrário das soluções humanas, que em sua maioria é passageira, Jesus chamava aquele grupo para levar algo que seria eterno. E talvez nesse momento você esteja como essas pessoas que serviriam de plateia para esse grupo, buscando soluções momentâneas, mundanas. Talvez a sua oração nesse momento seja para que Deus te abençoe com um emprego novo, para que Deus te capacite em uma atividade específica, para que Deus te auxilie em suas necessidades básicas. Mas eu quero fazer um desafio para você. Que tal você orar a Deus para que Ele te ajude a entender o reino de Deus? Ou melhor ainda, para que você seja também um servo de Deus dentro desse aspecto maravilhoso. Mateus e Simão eram extremamente diferentes. Pensavam diferentes. Mas sabe o que é interessante deste oposto um do outro? Como Mateus pregaria para aqueles que seguiam Simão? Como Simão pregaria para aqueles que se identificavam com Mateus? É muito importante que eu e você tenhamos em mente que as nossas diferenças, de fato, é o que nos une. Como assim, Lucas? Muito simples. Veja que interessante comigo no capítulo anterior, no capítulo de número 9
do mesmo livro, livro de Mateus. A partir do verso de número 9, nós temos o chamado de Mateus, quando Mateus foi alcançado por Jesus. E eu quero que você preste atenção em um detalhe muito interessante que acontece aqui. Mateus 9, verso 9, diz o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Veja que interessante. Mateus, depois de ser alcançado com Jesus, ele vai para sua casa. Ele reúne os seus amigos. Ele recebe Jesus. E ele apresenta Jesus para aquele grupo. Por que Mateus fez isso? Porque a mensagem o alcançou. Aquele velho homem estava agora passando por um processo de transformação. As necessidades básicas dele não eram mais o suficiente para que ele pudesse chegar à certeza de toda a felicidade que ele tinha. Mateus encontra Jesus, tem a sua vida transformada e automaticamente começa a passar essa mensagem para o seu grupo, para os seus amigos. Veja que interessante. Como Simão entraria nessa casa e pregaria para aquelas pessoas? Como o irmão da sua igreja, o irmão do seu grupo religioso, poderia alcançar as pessoas que você conhece? Eu já disse para vocês aqui no início da nossa mensagem, essas diferenças, elas são como uma espécie de um quebra-cabeça, onde Deus nos une como peças, formando um lindo quadro, e esse quadro é o quadro da salvação. Você já passou por alguma situação em que você discutiu com alguém e achou que aquela pessoa não era mais necessária para a pregação do Evangelho? Talvez aquela pessoa tivesse uma diferença tão grande de você lidar com ela que você escolhe então se afastar dessa pessoa. E pior que isso, você a descredibiliza diante da sociedade. É muito interessante esse aspecto que nós lemos aqui no texto. Mateus, ele recebe a mensagem o alcança e então ele leva para o seu grupo. Chegou a hora de eu e você começarmos a lidar melhor com as nossas diferenças. Quem sabe aí, no seu lar, não sejam os problemas voltados a essas diferenças. Quem sabe eu não estou falando agora para alguma mulher que não consegue mais lidar com o seu marido, porque o seu marido é muito cabeça dura e ele não entende aquilo que você gostaria de passar para ele. Ou quem sabe eu esteja falando com um homem que tem dificuldade de lidar com seus filhos, que não consegue expressar os seus sentimentos, que não consegue lidar em grupo. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas essas pessoas têm espaço no reino de Deus. Todas essas pessoas estão sendo convidadas para servir a Deus. E é através das suas limitações, da minha limitação, que Deus trabalha mais. Eu não sei se você já se perguntou, lendo esse texto, onde estava o segredo, então, para unir essas pessoas. É muito óbvio, eu disse para vocês, Jesus é o segredo disso tudo. Mas eu também disse no começo da mensagem que a partir deste momento, eles não mais teriam a presença física de Jesus. E agora? Como aqueles homens conseguiriam lidar com as suas diferenças? Você já imaginou se aqueles dois tivessem um trabalho em dupla? Sabe aquele termo que a gente usa bastante, a dupla missionária? Imagina só essa dupla missionária dando um estudo bíblico nas casas das pessoas. Ia ser difícil, não é verdade? Mas eu também fiz essa pergunta. Como Deus conseguiu unir essas pessoas? Como Jesus trabalharia esse aspecto da unidade entre eles? E o segredo está aqui, dentro do mesmo capítulo. Quando nós vamos para a leitura, aqui a partir do verso de 19, nós encontramos esse segredo. Aquilo que fez com que aqueles dois homens trabalhassem juntos.
Mateus capítulo 10, verso 19 diz o seguinte: E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou a quem irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. E no verso de número 20 diz: Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Uau! Isso é incrível. O Espírito Santo era quem conseguia unir aqueles dois grupos. O Espírito Santo é quem capacita aquele que se sente fracassado. O Espírito Santo é quem molda o caráter daquela pessoa difícil de lidar. O Espírito Santo é quem une essas duas pessoas com um único propósito, o propósito de salvar e levar a salvação. O texto bíblico é muito claro em dizer: não se preocupem. Não se preocupem com as diferenças, mas se preocupem em receber o Espírito Santo. Sabe, ninguém aqui da Novo Tempo e ninguém que está assistindo exatamente esse momento aqui do nosso programa Adoração é digno de estar nesse time de Jesus. Não são os nossos méritos que nos capacitam, mas eu quero dizer para você mais uma vez que também não são os nossos erros, os nossos pecados que nos afastam de Deus. Eu quero te desafiar mais uma vez nesse momento, para que em primeiro lugar você tenha a certeza da sua salvação, de que Deus o ama da forma como você está, com as suas limitações, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas incapacidades. Mas ao mesmo tempo que Deus possa transformar a sua vida e você consiga refletir isso para quem está do seu lado. Eu quero terminar a mensagem nesse momento, orando com você e pedindo para que Deus possa restaurar a sua família, restaurar o seu trabalho, restaurar o seu voto voluntário em servir a Deus e que, acima de tudo, que eu e você possamos nos tornar pessoas melhores, lidando com as diferenças e tendo a unidade em nosso propósito. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse exato momento. Que Deus possa te fazer enxergar esse grande conflito que existe por detrás, mas que, acima de tudo, você consiga enxergar Deus no seu irmão, no seu cônjuge, no seu filho, no seu amigo, no seu chefe, que às vezes é difícil de lidar. Deus também pode usá-lo. Deus também quer capacitá-lo para levar a mensagem. E sabe de uma coisa? Talvez a sua vida seja a única Bíblia que ele vai ler e que você possa levar essa mensagem de unidade e restauração na vida de quem mais precisa. Eu quero terminar agora orando para que Deus possa nos ensinar a mantermos essa unidade. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela sua maravilhosa graça. Que o Senhor nos ensine a trabalhar em unidade e, acima de tudo, que nós possamos enxergar as nossas diferenças unidas na cruz. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa família e nós de forma individual. Que Deus abençoe você e até a próxima.